Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje nós vamos reflexionar sobre um tema complexo, que essas 2 horas que me foram disponibilizadas aqui hoje talvez não dê para a gente tratar do assunto, mas que nós vamos tentar fazer uma pontuação sobre a depressão à luz da doutrina espírita. A depressão que já foi considerada pela Organização Mundial de Saúde no século passado o mal do século. Viramos o século e continua a classificação de mal do século. E não é de à toa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, já em 2020, praticamente ali na esquina, serão no mundo 20% da população com depressão diagnosticada, fora os casos não diagnosticados. A Universidade de Colômbia disparou uma pesquisa há 1 ano e pouco atrás, dizendo que em 2025 serão no mundo 1 a cada 2 pessoas, 50% da população, com algum tipo de transtorno de ordem psiquiátrica. Então isso é muito sério, isto é muito tenso. E a doutrina espírita, como sempre, ela vem lançar luz sobre a estrada das nossas vidas, trazendo explicações, trazendo orientações, que às vezes não agradam, que às vezes chocam com as nossas vontades, com nossos interesses. Porque, em realidade, a grande maioria das pessoas, se pudessem, seria uma ilha de paz envolto a esse mar, a esse turbilhão, que são as dificuldades da vida. Mas a vida ela não é composta apenas de alegrias, de felicidades, e muito menos ela se desenha exatamente como nós sonhamos. Porque, em verdade, em relação às agruras da vida, nós todos, sem nenhuma exceção, nos portamos como um adolescente, que se dependesse dele ficaria o dia inteiro lá no game, na internet, assistindo às séries da Netflix. E quando os pais os chamam na responsabilidade ou na necessidade de sair daquela zona de conforto, se revoltam e às vezes fazem até umas bobagens. Em relação aos problemas da vida, nós somos mais ou menos assim. Queríamos que tudo fosse exatamente como nós gostaríamos. E quando a vida nos chama à responsabilidade, obviamente, nós reagimos, e uma dessas reações é a depressão. A depressão, ela não é tão nova como nós imaginamos. Na realidade, ela existe desde que a humanidade existe, só que com outro nome. Porque esse nome depressão é relativamente novo. Antigamente, ela era conhecida como melancolia. E se a gente for estudar a história, praticamente todos os grandes vultos da história sofriam de melancolia. Portanto, sofriam de depressão. A etimologia da palavra, ela deriva do latim deprimere. E quer dizer, o prefixo de significa baixar. Primere, comprimir ou apertar. Então, na etimologia da palavra depressão, que vem do latim deprimere, seria comprimir para baixo, apertar para baixo. Porque, em realidade, essa é a sensação que caracteriza a depressão. Um aperto, um vazio, um jogo para baixo. Pessoas com depressão geralmente dizem que o mundo perde a cor, é cinza, que dá vontade de entrar no buraco, de desaparecer, de simplesmente sumir. E que a vontade, então, era que simplesmente ela não existisse. Agora, essa é a depressão.
Em realidade, a depressão é uma doença pouco conhecida, inclusive pelos especialistas. Por ser uma doença de cunho emocional, ela é de difícil diagnóstico. E além de ser de difícil diagnóstico, ela pode ser extremamente confundida com outras coisas. Se eu tenho, por exemplo, a minha glicemia alterada, eu posso ir ao médico que vai me pedir um exame de sangue, glicemia de jejum, e a partir dali vai se fazer as medições e vai mostrar que eu tenho algum problema. Se eu tenho uma lesão em algum tendão, algum ligamento, o médico me pede um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, às vezes até um ultrassom, ou até mesmo um raio-x, mas que vai mostrar aquela lesão. No caso da depressão, isso não ocorre. E além disto não ocorrer, existem muitas confusões sobre os sintomas da depressão e os sintomas de outras doenças qualquer. Às vezes a pessoa está com algum problema, procura um clínico, o clínico pede exames, não acha nada, encaminha para outro especialista, que não acha nada, que encaminha para outro especialista. E várias são as doenças, como por exemplo, a anemia profunda, que a falta de ferro na alimentação causa uma apatia que invariavelmente é confundida com depressão. Disfunções hormonais como o TSH, o T3, o T4 e às vezes até a TPM trazem reações que invariavelmente, não poucas vezes, são confundidas com a depressão. A falta da vitamina B12, a cianocobalamina, que ela é o nome correto da vitamina B12, e tantas outras doenças. A pessoa, quando faz quimioterapia, tem sintomas de angústias, de apatia, que se caracteriza, para quem desconhece, como depressão. A doença celíaca, que é uma doença que ainda é também desconhecida, há pouco tempo descoberta, que é a doença causada pela intolerância a glúten, que causa apatia, tristeza, fraquezas e tantas outros sintomas que são característicos da depressão. E esse é o problema sério, porque como não há esse tipo de diagnóstico, o médico às vezes faz uma diagnose errada. Não raras vezes a pessoa chega, por exemplo, nos atendimentos públicos da vida, onde não raras vezes ele é atendido lá em menos de 2 minutos, e o médico pergunta: o que você tem? Ah, doutor, eu estou numa tristeza profunda. O médico então já receita ali um antidepressivo, e a pessoa começa a tomar aquilo, e às vezes ela não está com depressão, ela está triste, porque há pouco tempo atrás perdeu o emprego, desencarnou um ente familiar, e ela passa, obviamente, por um luto, por uma situação de tristeza, que não é depressão. Então é muito complexo a questão da depressão e da diagnose. E os sintomas também são muito variáveis, são muito diversos e muito antagônicos. A depressão ela pode se caracterizar como, por exemplo, pela insônia, ou pelo excesso de sono, pela falta de apetite, ou pelo excesso de apetite, pela tristeza, ou pela euforia. Ela também pode trazer, isso é uma das características mais fundamentais, a perda da libido, a perda do prazer pela vida, o pessimismo e tantos outros dessa mesma ordem. Mas que são muito diversos, porque o leque é muito grande e, como eu disse, muito antagônicos. Às vezes, um extremo se apresenta também como outro extremo. Mas a depressão real, ela tem como principal característica a perda do prazer. E eu não estou falando do prazer sensorial, sexual, não. É a perda do prazer de tudo. O prazer de viver, o prazer de brincar com o cachorrinho, o prazer de brincar com os filhos,
com os netos, o prazer de fazer uma caminhada, de trabalhar, o prazer em tudo. Ela é esse vazio, essa insatisfação por viver, que não raras vezes faz com que a pessoa tenha também pensamentos suicidas. A depressão ela é tão incapacitante que a pessoa com depressão real, ela não consegue sair sozinha. Ela não consegue reagir daquilo sozinha. Por isso que chega a beirar a crueldade, a falta de desinformação que faz com que algumas pessoas, até da área de saúde, tratar o deprimido como um fresco. Falar que depressão é frescura, que é enjoeira, que a pessoa precisa sair daquilo, que ela precisa reagir. E ela não consegue sair daquilo, e muito menos reagir. Pedir para uma pessoa com depressão para que ela reaja, é a mesma coisa de você pedir o Vilmar que está ali com o ombro quebrado, que ele faça tchauzinho, que ele acene, que ele pegue um peso com o braço que está lesionado. Não depende da simples vontade da pessoa. E isso agrava a condição. Porque o deprimido que começa a perceber e a ouvir os amigos e a família pedindo ele para reagir, para sair daquilo, desperta o sentimento de culpa, o que agrava muito mais. Porque ele vai começar a se sentir culpado porque ele não quer estar daquele jeito, mas ele está. Ele está atrapalhando a família, ele está tendo problemas no trabalho, e isso só joga ele cada vez mais profundo. Por isso que é de extrema necessidade que a pessoa deprimida procure ajuda. E assim como um país que ao se defender usa as 3 forças armadas, o exército, a marinha e a aeronáutica, o depressivo precisa usar as 3 forças armadas: a psicologia, a psiquiatria e a religião. É esse tripé que vai manter estável o combate da doença. Até mesmo porque cada uma dessas pernas apresenta uma vertente, um modo de entendimento e um tratamento totalmente diferentes para o mesmo problema. E por isso é fundamental. Porque apoiado em apenas um, dificilmente o doente vai conseguir se manter em pé. Por exemplo, para a psicologia, a depressão é uma disfunção de cunho emocional, que pode ter 2 causas: as endógenas e as exógenas, as internas e as externas. As exógenas, externas ou reativas, elas são disparadas pela reação, pela negação, pelo não gosto frente a uma situação que a vida apresenta. A pessoa perdeu o emprego, é uma reação, cai deprimida. Desencarnou um ente querido, está em dificuldade financeira, está com desgosto no trabalho, terminou um casamento, terminou um namoro longo, relacionamento. São fatores que disparam a depressão como ordem exógena ou reativa, ou seja, uma reação àquilo. E a psicologia traz a endógena ou não reativa, que é aquela que, segundo a psicologia, surge de dentro para fora. Ela pode ser não reativa, causada por uma doença pré-existente, mas geralmente ela é não reativa, ela é endógena, porque vem de dentro da pessoa, nasce com a pessoa. Surge sem aparentemente ter um motivo para aquilo. É o caso de crianças em tenra idade que já apresentam depressão, principalmente atualmente, onde isso tem crescido bastante. Então, para a psicologia, a identificação dos motivos que leva à depressão é fundamental para que se trabalhe a aceitação desse problema e se trabalhe a lida com a depressão, mas que não cura. Para a psiquiatria, é uma enfermidade de ordem psiquiátrica, é uma enfermidade de ordem psíquica que causa
é causada principalmente por distúrbios cerebrais, pela disfunção ou pela alteração de neuroenzimas ou neurotransmissores, que são dopamina, serotonina e noradrenalina, que são os neurotransmissores responsáveis pelo ânimo, pelo bom humor, pela sensação de prazer, de alegria, de euforia. E, portanto, identificado a disfunção de um desses neurotransmissores, o médico psiquiatra entra com as medicações, que, diga-se de passagem, a medicina moderna traz medicamentos de última geração extremamente eficazes, que, se aplicados da maneira correta, a medicação correta, na dosagem certa, pelo tempo correto, vai promover o reequilíbrio desses neurotransmissores, e reequilibrando os neurotransmissores, o humor volta, a alegria volta, a energia volta. Mas é uma situação que também não tem cura, tanto é que a psiquiatria classifica a depressão como branda, a mediana e a mais grave. E essa mais grave como passageira e crônica, ou seja, para a vida inteira. Portanto, as medicações trabalham de maneira bastante eficaz, mas também não cura. E aí entra a religião, que também dá a sua diagnose a depender da vertente religiosa, como, por exemplo, para o catolicismo, a depressão é o distanciamento do fiel de Deus. Por evangelismo, é a influência direta de Satanás, ou do demônio. Mas somente a doutrina espírita alia psiquiatria, psicologia e religião, pegando o que cada uma tem de correto, tanto de diagnose quanto de tratamento, e apresenta a real causa, trazendo, além da gênese do problema, o caminho para a cura verdadeira. Vamos entender. Joaquim Murtinho, através de Chico Xavier, no texto intitulado Sobre a Saúde Física e Mental, diz: se o homem compreendesse que a saúde do corpo é o reflexo da harmonia espiritual, e se pudesse abranger a complexidade dos fenômenos íntimos que o aguardam além da morte, certo se consagraria à vida simples, com o trabalho ativo e a fraternidade legítima por normas de verdadeira felicidade. Lá no meio do texto, ele completa: a mente aflita despende raios de energia desordenada que se precipitam sobre os órgãos à guisa de dardos ferinos, de consequências deploráveis para a função orgânica. O homem, comumente, apenas registra efeitos sem consignar causas profundas. E que dizer das paixões ensopitadas, das enormes crises de ódio e de ciúme, dos martírios ocultos, do remorso que rasgam feridas e semeiam padecimentos inomináveis na delicada constituição da alma. Que dizer relativamente à horrida multidão dos pensamentos agressivos, de uma razão desorientada, os quais tanto maléfico trazem, não só ao indivíduo, mas igualmente aos que se achem com ele sintonizados. Joaquim Murtinho fez um resumo do que seria a gênese, o mecanismo, a conscientização, o trabalho e a cura. Vejamos. Aqui ele explica o que dispara o mecanismo que faz com que a psiquiatria entenda que a depressão é causada pela disfunção de neurotransmissores. Mas ela não explica o gatilho que dispara esse mecanismo. Então, para que a gente entenda, nós precisamos fazer uma análise sobre as bases doutrinárias do Espiritismo. Veja bem, todos sabemos que
que fomos criados por Deus simples e ignorantes. Simples, sem complexidade. Ignorantes, sem nenhum conhecimento. E a partir dali nós saímos galgando cada etapa de cada reino da natureza, buscando a consciência, a logicação e o despertar da alma. Quando mergulhamos no mundo de provas e expiações, como é a classificação atual do nosso planeta, nós participamos de um aprendizado muito profundo. Obrigado. Dotados do nosso livre-arbítrio, portanto, da nossa decisão, que é feita invariavelmente com base nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Nós buscamos ganhar, levar vantagem, vencer tudo, vencer todos. Nos embrenhamos em competições, cujas competições às vezes podem ser traduzidas por brigas, discussões e até guerras. A história da humanidade é marcada por guerras desde que se entende por história da humanidade. Nos últimos 6.000 anos, que é a data aproximada de registro da história humana, a Terra não passou 100 anos sem uma luta, sem uma guerra, sem uma batalha. E é lógico que nesta reencarnação, nós somos o resumo, o conjunto de tudo que já fomos aí para trás. Nós trazemos implícito no nosso inconsciente espiritual tantas quantas as personalidades que nós vivenciamos, reencarnamos daí para trás. Mesmo que não lembramos, essas personalidades têm sim influência no que nós somos e fazemos hoje. E se a gente fizer uma análise fria dos nossos gostos, da nossa personalidade, dos nossos desejos, do nosso modo de ser, a gente vai ter uma triste surpresa de descobrir que não somos lá grandes coisas. Que somos ainda seres extremamente imperfeitos, com vontades, com paixões, com desejos que nós não só colocamos para fora porque somos muitas vezes contidos pela lei, pelas regras, pela sociedade. E que se não fossem essas, nós extravasaríamos. E se nós somos assim hoje, imagina 100 anos atrás, 200, um século atrás. Então dá para entender que nós prejudicamos muito, que nós pilhamos muito, que matamos. Dificilmente nós passamos alguma reencarnação aí para trás sem ter combatido numa guerra, sem ter feito muita atrocidade. Conhecemos, portanto, que estamos regidos, entre outras, pela lei de causa e efeito, que é apresentada por Jesus, que naquele momento no Monte das Oliveiras, quando estava para ser preso, e chegam os soldados e perguntam quem era, e já tinha a senha, que era o beijo de Judas. Simão Pedro, que tinha uma personalidade assim muito parecida com a nossa, esquentadinho, que também não raras vezes andava armado, sacou de uma adaga, imagino eu, Carvalho, que ele tentou decepar a cabeça do soldado mau, que ele tentando se esquivar, corta a orelha. Jesus calmamente pega a orelha, coloca no lugar, assusta o soldado e todos que estavam lá, porque o sangramento cessa, a dor cessa, e a orelha volta para o normal, como se nada houvesse acontecido. E ele se vira para Simão e diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E traz para a humanidade a lei de causa e efeito, dizendo que nós somos livres para plantar, mas somos obrigados à colheita. E é interessante que nas cirandas das reencarnações,
Nós, ora, experimentamos situações e posições inferiores, subalternas, e outras vezes experienciamos situações em posições superiores. E às vezes nessas situações superiores que temos nuances nessa própria vida que nos ajuda a nos conhecer, dotados daquele pseudo-sentimento de que nós temos o poder, que nós podemos escolher mandar fazer do jeito que nós gostaríamos, a gente fere, prejudica, tira a vida e tantas outras coisas da mesma ordem de outras pessoas. Muitas vezes nós não fazemos para outras, fazemos para nós mesmos, nos desqualificando e desconhecendo em alguns momentos, ou nos esquecendo em outros, que os nossos corpos são máquinas muito especiais, que Deus nos provê para que a gente possa singrar as viagens das reencarnações. E da mesma maneira que eu for fazer uma viagem no meu carro muito longa, eu preciso estar com a manutenção em dia, para que eu possa passar muito bem na reencarnação, eu preciso estar com o meu corpo em dias. Mas é assim que a grande maioria das pessoas procedem? Não. Nos envenenamos com excesso de comida. Nos envenenamos com excesso de químicos, sejam eles fumo, álcool, outras drogas. Nos envenenamos pela falta de exercício. Nos envenenamos com práticas cotidianas que vão fundindo o motor dos nossos corpos. Aos moldes, por exemplo, se eu pegar uma Mercedes-Benz, um dos melhores motores do mundo, e todo dia eu abrir o tanque dela e depositar lá uma pitada de areia. Todos os dias eu abro e boto lá uma pitada de areia. E vou rodando no carro, por melhor que seja esse motor. Mais cedo ou mais tarde, ele vai fundir pelas consequências do excesso de cada pitada de areia. É assim com os nossos corpos. Se vamos depositando cotidianamente qualquer coisa que vai abreviar as nossas vidas, não só nos lançamos no plano espiritual como suicidas inconscientes, a sofrer todas as consequências do suicídio consciente, mas rasgamos no nosso perispírito as feridas relativas ao uso que nós demos. Resultado. O resultado é que nós temos que reencarnar. Porque é aqui que nós colocamos à prova tudo que aprendemos. E é aqui que, através de novas experiências, nós evoluímos. A evolução poderia se dar no plano espiritual? Claro. Mas seria muito lenta. Porque no plano espiritual, a nossa convivência com os outros espíritos, ela está sobre a lei de afinidade. Da mesma maneira que uma sociedade tem as suas camadas, que vai desde os párias, os mais pobres, os mais isolados, até a nata da classe AAA, onde dificilmente os dois extremos podem conviver, no plano espiritual, pela moral, pela evolução espiritual, existem essas camadas. Só que de uma maneira mais complexa. Porque quem está, por assim dizer, de uma maneira didática, no andar de baixo, não consegue ver quem está no andar de cima. Quem está em cima vê tudo para baixo. De baixo não vê para cima. O que permite, por exemplo, que durante a reencarnação no corpo físico, eu possa estar nesse salão, eu, vocês, sentado aqui nessa cadeira, se estivesse reencarnado Chico Xavier, ou Francisco de Assis, e sentado do lado, Osama Bin Laden, ou qualquer outro desses, Adolf Hitler. E ali eles podem conversar com toda tranquilidade, interagir. No plano espiritual isso não acontece. Por isso que Jesus disse: reconciliai com os teus adversários enquanto estais a caminho com eles. Por outros motivos, mas também por este. Porque ao desencarnar, talvez a gente não vê por séculos.
E desta maneira, a reencarnação provê a experimentação das emoções. Você acha que perdoou? Reencarna para ver. Você acha que aprendeu? Reencarna para ver. Você acha que já cresceu espiritualmente? Reencarna para ver. Aqui nós experimentamos todas as tentações, todas as emoções, todos os sentimentos, de uma maneira muito intensa e literalmente na carne. E aqui então que nós descobrimos as consequências da lei de causa e efeito. Porque se fôssemos maduros espiritualmente, se fôssemos inteligentes, a gente pensava assim: se a lei é de retorno, mas não é uma lei de cobrança, é uma lei de retorno. Eu não tenho que pagar, eu recebo o que eu proporcionei. Se eu faço mal, eu recebo o mal. Então, eu não quero o mal para mim. Portanto, não faço o mal, eu vou fazer o bem. E daí eu passo a distribuir o bem e vou receber o bem. Mas não é isso que a gente faz. Nós somos dotados do nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas. Deus depositou sobre cada um as suas leis, fazendo com que todos nós, sem nenhuma exceção, até as crianças da evangelização, saibam o que é certo e o que é errado. Durante a vida, às vezes o nosso coração nos conclama a caminhar para cá, mas os nossos interesses para cá. E por onde a gente vai? Sempre para o lado dos nossos interesses. E aí nós reencarnamos. Reencarnamos e às vezes somos convidados a conviver em família com aqueles que nós prejudicamos, com aqueles que a gente passou a perna. Porque se você quer garantir que você não volte com uma pessoa que você não gosta, ama, perdoa, se aproxima. Porque o ódio é o laço que mais une as pessoas. Eu fazendo mal, eu não me comprometo diretamente com aquela pessoa, eu me comprometo com a lei. Porque se eu faço mal para alguém, e aquela vítima do meu mal me perdoa, se aquela vítima do meu mal não sente nada de ruim por mim, ela se libertou. Mas eu estou compromissado com a lei. Eu vou fazer a reparação com outras pessoas em outras situações. Agora, se eu faço mal, e aquele mal gera na minha vítima o rancor, a mágoa, o ódio, a vontade de vingança, fez a ligação. Ali sim eu tenho uma conexão que me causará uma convivência muito próxima para promover a reparação. E essa convivência muito próxima depende do grau. Pode ser um colega de trabalho, um colega de casa espírita, mas pode ser também um irmão, uma mãe, um pai, um filho, fazendo com que de repente eu tenha uma família que eu não gostaria de ter. Uma família que é muito diferente da família dos meus amigos. Que é uma família às vezes complexa ou problemática. Ou tem alguém ali que me cause náuseas, ou que me cause vergonha. Ou geralmente eu reencarno numa condição financeira também que não me agrada. Eu não gostaria de ter essa condição. Eu não queria ser pobre. Eu tenho bom gosto, eu gosto de coisas boas. Do nada eu sou uma pessoa com personalidade refinada. Não combino com essa vida paupérrima, numa casa humilde, com esse bando de gente aqui que arrota, que fala alto, que come com as mãos. Não combina. Ou às vezes, eu não gosto do corpo que eu tenho. Sou muito acima do peso, ou muito magro. Nasci com algum defeito congênito, alguma situação. Eu queria ser um pouco mais alto, eu queria ser baixo. Eu não gosto da minha sexualidade, por assim dizer. Eu me considero uma mulher no corpo de homem, ou eu me considero um homem no corpo de mulher, enfim. São as mais diversas situações que eu não gosto.
que eu não aceito, que eu não consigo conviver. Qual é a minha reação? A depressão. Então, nesse ponto, a doutrina espírita se alia com a psicologia e diz que a depressão é, na sua base, a não aceitação, a rejeição por alguma condição que a vida oferece. Que aqui ela pode derivar de maneiras extremamente complexas e de um leque muito grande. Porque daqui pode derivar, por exemplo, a síndrome de pânico, o transtorno bipolar e tantos outros que trazem na sua gênese a reencarnação passada. E nós estando em um corpo físico, sendo uma alma revestida por um corpo semimaterial, que faz literalmente a filtragem de tudo o que eu emano como pensamentos e como sentimentos. Cuja filtragem também passa pelo que André Luiz chamou de circuito fechado ou pensamentos recorrentes. Porque digamos que podemos comparar o nosso perispírito a um coador de café, que eu passo o café, desce o líquido e a borra fica ali filtrada. Tudo o que nós pensamos, principalmente negativos, fica ali filtrado no nosso perispírito, aquela borra, que vai causar os mais diversos desequilíbrios energéticos, que vai culminar num determinado momento na ação de uma única célula, que resolve se reproduzir de maneira aleatória, descoordenada. Temos aí o tumor, o câncer. A medicina já fala da somatização das emoções, as doenças psicossomáticas, é isto. E a depressão passa por aí, porque esse sentimento faz com que, em reação natural dos nossos pensamentos, os nossos neurônios começam então a ter problemas nas sinapses. Os neurotransmissores começam a baixar, por exemplo, da quantidade necessária, e eu caio deprimido. Então esse é o ponto onde o Espiritismo alinha com as nossas ciências médicas, mas que ultrapassa esse limite, mostrando que a grande maioria da gênese se encontra em outras vidas, ou às vezes mesmo nessa, mas como consequência da nossa condição reencarnatória. Agora, a coisa pode complicar um pouco. Porque se o deprimido tem o que o catolicismo chama de afastamento de Deus, e começa a cultivar aqueles sentimentos negativos, aqueles pensamentos negativos, principalmente de morte, baixa-se a guarda psíquica e abre campo para as influências espirituais. Que 1, por afinidade, 2, por perseguição, o depressivo pode sim desenvolver um agravo do seu quadro por conta de uma obsessão. Mas agora veja bem uma coisa. A dor não é obra de Deus. A dor é consequência das nossas atitudes. Deus não criou a dor para punir ou para fazer sofrer seus filhos. Ela é algo que nasce segundo as nossas escolhas equivocadas. Dói quando nós saímos da lei. Dói quando nós paramos de amar. Porque se Deus é amor, como disse João Evangelista, todas as vezes que nós fugimos da lei, deixamos de amar. Todas as vezes que praticamos a lei, estamos amando. E nesse ponto, nesse caso, Deus também trabalha com misericórdia. Porque essa ação pertinaz de um espírito sobre alguém, ela só é possível com a mediunidade. Porque sem a mediunidade, isso não ocorreria. Mas segundo a doutrina, Deus permite o mal ou a dor, porque dele nasce o bem, dele nasce o amor. Não raras vezes, o deprimido é médium. Porque na realidade, a mediunidade vem como
o remédio. Apresentado por Deus para que o deprimido possa fazer as correções necessárias para se redimir dos males perpetrados. Para que ele possa fazer as correções necessárias para a fabricação de uma próxima condição melhor e que ele vai entrar mais fortalecido. Então a mediunidade nesse ponto é um mecanismo de reparação. E ele também é um mecanismo de correção. Porque o deprimido, obrigatoriamente, ele tem que levar uma vida regrada. Não dá para o deprimido viver na noite, nas baladas, nas raves, nos barzinhos com os amigos. Porque toda vez que ele vai, passa mal, chora, dá angústia, dá vontade de sair correndo, porque está recebendo as influências espirituais. Então as obsessões ou as influências espirituais através da mediunidade, ela vem como um mecanismo de correção. Você não pode levar essa vida desregrada que você já vem levando há séculos e que é o motivo da sua situação. Você tem que viver de maneira comedida, evitar excessos, evitar ambientes negativos, evitar álcools, drogas e tantos os outros para que você possa se reequilibrar. Porque se assim não for, a descida ladeira abaixo é muito grande, o que faz com que grande parte dos deprimidos se matem. Mas então o que fazer? Por que não chegar nesse ponto? É o que eu disse. Deus permite o mal, porque dele nasce o bem. E assim como toda doença é um recado para a pessoa, assim como toda dor é um chamamento à identificação do problema e à correção, se você pega alguma coisa muito quente, a dor faz com que você largue para que aquilo não altere mais as suas células. Se você está com a dor de estômago, aquela dor te chama a atenção de que você está fazendo alguma coisa errada, ou comendo ou bebendo alguma coisa errada. Então, antes que aquilo piore, a dor nos chama a necessidade de identificar e de corrigir. E no caso da depressão, também. Principalmente no momento que estamos vivendo, onde a grande maioria da população vive o que Joana de Ângeles chama de consciência de sono. Vivem para comer, para dormir e para fazer sexo. Ou seja, as coisas que são relativas às sensações físicas. Se distanciando de Deus, como dizem os católicos. E talvez numa certa visão de um ângulo diferente, de uma maneira figurada, sendo influenciado por Satanás, como diz os evangélicos. Mas não Satanás, a figura mitológica, mas os Satanás que são as influências perniciosas e negativas. Joana de Ângeles, que em uma das suas reencarnações foi Clara de Assis, a Santa Clara da Igreja Católica, disse que Francisco de Assis, antes, logo depois que ele chegou da batalha, onde foi preso, e que depois a sua família pagar lá uma quantidade vultuosa de resgate para que ele pudesse ser devolvido, coisa de 1 ano, 2 anos depois. Segundo Joana de Ângeles, ele passou mais de 1 ano acamado no seu quarto, fechado, escuro, que naquela época não se sabia o que seria, não identificou, mas que ela que conviveu com Francisco disse que foi depressão. Portanto, ele passou quase 1 ano com depressão. E foi nessa noite escura da sua vida que ele pôde ver a luz das estrelas e ouvir o chamamento do Cristo para que ele pudesse cumprir a sua missão na terra. E eu me lembro, quando Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Negue a si mesmo seria combata as suas paixões, as suas emoções negativas, os seus sentimentos, aquilo que te prende aqui na terra. Pegue a sua cruz, assuma os seus compromissos. Assuma as suas responsabilidades. Assuma
a ceifa do plantio que você fez por livre-arbítrio. E segue-me. É o ponto mais complicado. Que quer dizer, faça o que eu ensinei. Viva segundo os meus exemplos. Siga o Evangelho. Esse seria o caminho, não só para os depressivos, mas para toda a humanidade. Porque viver à base de medicamentos, às vezes pode ser necessário quando a pessoa não tem outro recurso. Fazer as terapias para ter um apoio, às vezes é necessário quando a pessoa não tem outro recurso. Mas se aproximar de Deus da maneira correta é fundamental. Descobrir através do trabalho e do amor ao próximo quem eu sou é fundamental. Porque às vezes eu não estou satisfeito com a vida que eu levo. Mas num trabalho assistencial eu descubro o quanto de gente em situação muito pior do que a minha, e alegre, e feliz. Às vezes eu não estou satisfeito com o corpo que eu tenho, mas no trabalho de aproximação ao próximo e assistencial, eu percebo pessoas em condições muito piores, às vezes sem condição de caminhar, de falar, de enxergar. E eu descubro o quanto eu sou perfeito e belo, até com as minhas limitações. E a partir do momento que eu vou vivenciando o amor do Cristo, eu vou me identificando no outro o que eu tenho que trabalhar em mim. Porque quando eu acuso, quando eu aponto, quando eu falo, eu não estou acusando, não estou apontando, não estou falando, eu estou dizendo de mim. E essa convivência é o que faz com que nós possamos trabalhar e sair, digamos, dessa lama que nós já viemos chafurdando há séculos. E que agora é necessária uma ação rápida e eficaz para que não soframos mais. Porque o planeta está transformando. Mas não é o planeta que vai transformar, são as pessoas que habitam o planeta. E o que Cristo mais espera de nós, talvez seria o que ele ouviu de Paulo de Tarso, que as portas da entrada da cidade de Damasco, onde ia assassinar o velho Ananias, vê aquele clarão, o cavalo se assusta, empina, cai Saulo e levanta Paulo, perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? Então eu deixo essa frase para que a gente possa dormir, perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? E lá na acústica da nossa alma, não nos enganemos. A resposta vem. A resposta vem às vezes como um sopro, como uma sugestão. Mas na maioria das vezes, vem como um convite ao trabalho. Um convite à nossa correção. E não raras vezes, vem como a oportunidade de lidar com pessoas complicadas, com situações pesadas, mas nunca nos esqueçamos. Deus jamais coloca sobre os ombros de cada um peso maior do que nós possamos carregar. Se estamos vivendo tal situação, é porque Ele sabe que nós somos capazes. E fugir nunca foi e nem será o melhor remédio. Porque ninguém foge da lei. Além de complicar mais as nossas condições, as nossas vidas, iremos sim fatalmente reencontrar com a mesma situação lá na frente, acrescida de juros, dividendos e correção monetária. Portanto, meus queridos, o tempo urge e nós precisamos agir. A dor é só um convite. E se a gente observar como que anda a humanidade, a vida das pessoas, a gente vai entender por que a depressão assola tanto e deve aumentar. Então que sejamos nós o início da grande transformação. Boa semana para todos e que Jesus nos abençoe.
Obrigado, Carvalho, mais uma vez pelas reflexões. O Elmes vai estar passando um convite para nós. Dança. Boa noite. Nós estamos já chegando ao final do ano e, como é de praxe, pela necessidade dos trabalhos que são prestados, então há muitos assistidos no posto de auxílio Paulo de Tarso, há também famílias assistidas aqui nessa casa e também no Maria de Nazaré. E aí, no final do ano, a gente faz um trabalho de arrecadação de cestas básicas para atender as necessidades mais urgentes dessas famílias. E todo ano a Zeni monta umas sugestões, até a gente estar com folhetos como este na mesa lá do fundo, dando sugestões da cesta básica que precisamos, embora aqueles que puderem ajudar e falar, não, eu não posso dar uma cesta básica conforme está descrito. Então, doe aquilo que puder, né? A gente depois faz uma montagem e organiza a cesta. A gente precisa, este ano, de aproximadamente 220 cestas para atender as famílias. E isso são as famílias assistidas diretamente, porque se fosse pela necessidade dos que vão, talvez umas 300 não dariam. Então a gente conta com a disposição de vocês, não só os que aqui estão para doar, mas aqueles também que estão aqui divulgar, nos ajudar nessa arrecadação. Local para a entrega das cestas pode ser aqui no Allan Kardec ou na Rodante Pneus, ali ao lado da Casa Carlone. São os 2 pontos que vão recolher. Se a pessoa fala, não, mas eu quero doar o dinheiro, não tem problema também. A gente pega, dá um recibo para a justificativa, mas enfim, quem puder ajudar, nós estamos recebendo de coração para atender essas famílias. Muito obrigado. Ok. Só reforçando, o convite que foi feito também no início, né, da palestra. Domingo agora vai ser o encontro das crianças, dos pais das crianças, lá no posto de auxílio Paulo de Tarso. Então, as crianças vão receber o convite, especificando mais detalhes. Estão todos convidados, pais e crianças. Tá bom? Então, vamos nos prepararmos para estarmos realizando a atividade de paz na sequência, a serenarmos os nossos pensamentos, agradecendo imensamente essa oportunidade que tivemos na noite de hoje, estarmos aqui reunidos, com saúde, tendo a oportunidade dessas reflexões trazidas pelo nosso amigo Carvalho, que possamos levar daqui essas indagações, essas questões, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e nunca esquecermos de estarmos atentos aos nossos colegas de trabalho, aos nossos amigos, familiares mais próximos de nós, observando se não estão precisando de um diálogo, de uma conversa, pois muitas pessoas não têm o hábito de expressar seus sentimentos e acabam tomando atitudes não das melhores possíveis. Então, que possamos ser essa mão amiga, possamos ter essa abertura do diálogo e do companheirismo com todos. Que Jesus ampare a todos aqueles que passam por dificuldades, que estão fazendo tratamentos nos hospitais, pessoal interno nas cadeias, nos albergues, nos sanatórios, amigos que recentemente perderam seus familiares. Que Jesus ampare a cada um, dando força,
dando paz, dando equilíbrio e determinação para seguir no caminho do bem. Muita luz e paz, que assim seja.